Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou levar vocês comigo para uma boa de uma faxina na casa da minha patroa. Ela se mudou, a casa está vazia, então eu vou lá fazer uma faxinona completa. E também eu vou relatar um pouco como foi o meu parto de gêmeos. Tá, então fica ligadinho aqui no vídeo, fica até o final para vocês ouvirem a minha história, como é que foi. E já vai dando like nesse vídeo, vai compartilhando. Para você que não me conhece, para você que não é inscrito, se inscreve aqui. Aqui nos meus vídeos tem mais vídeos para você assistir, fique à vontade para conhecer a nossa família. E é isso, gente, então bora pro vídeo. Bom, gente, aqui eu já estou na casa. Vocês vão ver como essa casa é linda. Foi bem fácil de limpar também. Sempre foi, na verdade, né? Eu já, acho que já quase um ano, mais ou menos, eu limpava a casa para ela. Daí agora, né, sem os móveis, aí foi bem fácil, bem tranquilo de limpar. A Valentina tá ali junto, o meu grudinho. E eu vou relatar para vocês como é que foi o parto de gêmeos idênticos, gente. E confessar para vocês que não foi fácil, foi bem complicado, mesmo porque eu fiz pelo SUS, aliás, todas as minhas gestações foi pelo SUS. Só que antigamente parece que era mais complicado, mais difícil. Tanto que a ultrassom, a gente tem direito a 2 ultrassons, né? Pela a gestação toda. E a minha ultrassom, gente, demorou demais para eu ser chamada. Geralmente eles chamam com, deixa eu ver, dos 5 meses, mais ou menos, eles chamam. E depois a outra é mais pro finalzinho do, da gestação. E a minha, gente, eu fui chamada com 7 meses. 7 meses e meio. Gente, eu era bem magrinha, tava com 18 anos. Quando eu engravidei, tava com 51 quilos. E eu vi assim que meus quilos foram aumentando muito rápido, sabe? De mês em mês. Aí quando eu tava com 3 meses já começou a realçar a barriga, sabe? Eu parecia que tava com uma barriga de 5 meses. Todo mundo perguntava, gente, mas que barrigão para 3 meses, tem certeza? Não errou as contas, não. Eu falei, não, estou com 3 meses. Ok. Aí quando eu tava com 7 meses, gente, eu tava com barrigão. E assim, nos meus pensamentos, eu meio que desconfiava que eu tava grávida de gêmeos, porque eu era muito magra e só aquele barrigão enorme. Aí quando os bebês começaram a mexer, né, começou assim, nossa, minha barriga ficava assim, totalmente distorcida, nossa, era incrível, sabe? Então, na minha cabeça, eu desconfiava que eu tava realmente grávida de gêmeos, mas ok, eu ia esperar, né, pra fazer a ultrassom, tudo certinho. No dia da ultrassom, que eu tava com 7 meses e meio, eu achei o médico, assim, bem mal educado, já vou falar assim. Eu achei ele muito mal educado. Por quê? Ele chegou, tava eu e meu ex-marido. Ele chegou, ele nem olhou pra nossa cara, nem nos cumprimentou, nem um bom dia, uma boa tarde, enfim, não nos cumprimentou. Aí simplesmente já começou a lambuzar minha barriga lá pra já começar a fazer a ultrassom, sabe? E eu olhava na tela, eu não entendia nada, gente. Nossa, pra mim eu não tava entendendo nada, sabe? E eu pensei assim, eu não vou perguntar nada, provavelmente ele vai falar, ó, aqui é o bracinho, aqui é a perninha, aqui é a cabeça. Eu achei que ele ia falar, mas ele não falou nada, simplesmente parecia que ele tava com pressa, porque ele começou a fazer. Aí tá, não falou nada, eu fiquei olhando pra tela, não entendi nada, meu ex-marido ficou olhando pra tela, a gente não entendeu nada. Aí ele pegou e disse, olha pra mim, tá tudo bem com o bebê. E saiu, simplesmente saiu. Eu fiquei assim, pasma. Daí eu falei assim, poxa, mas ele não falou nem o que que é o bebê, que geralmente a maioria das mães, né, tem a curiosidade pra saber. Eu queria saber. Aí falei pro meu ex-marido, corre ali perguntar pra ele o que que é o bebê. Pelo menos isso, a gente tem o direito de saber. Aí meu ex-marido foi lá, perguntou pra ele, ele falou assim, olha, não deu pra ver direito, não tá, não
não deu pra ver e tal, e beleza, vou já fazer o laudo do bebê. Só sei que não se preocupa, paizinho, que tá tudo bem com o bebê. Beleza. E no laudo, gente, ele colocou gestação única. Todas as medidas, tudo certinho, mas de um bebê só. Aí eu fiquei indignada. Levei esse papel pro meu médico que estava fazendo o meu pré-natal, né? Ele achou meio estranho, né? Falou assim: Nossa, mas ele não falou o que que era o bebê, ele não te explicou nada. Eu falei assim: Não, simplesmente ele foi, fez o negócio, nem nos cumprimentou, sabe? Contei tudo e fez assim. Dele até deu risada. Ele disse: Nossa, mas tudo bem, vamos continuar. Aí quando ele fazia o negocinho que a gente faz pelo o pré-natal, que eles escutam, né, o coraçãozinho, ele escutava só de um, porque como eles estavam na mesma placenta, provavelmente eu acho que é isso, né? Então ficava um só no caso, né? Beleza. Aí chegou o dia do meu pai. Ah, daí tipo assim, era numa sexta-feira, já tava com 9, não era, na verdade, tava com 8 meses. Geralmente gêmeos eles nascem prematuros, eles nascem pouco antes do tempo. Eu tava de 37 semanas. Aí o médico, ele falou assim: Nossa, mas a tua barriga tá tão estranha, tá tão grande. Eu acho que vou pedir mais uma ultrassom pra você. Você não ganhou a segunda ultrassom? Eu falei assim: Não, só foi com 7 meses e meio, a única. Daí ele bem assim: já fizeram errado, porque tinha que ter feito a primeira com 5 e a segunda geralmente é com 8 meses por aí. Mas peraí que eu vou pedir mais uma ultrassom pra você. Isso era na sexta-feira. Só que daí, na segunda, eu entrei em trabalho de parto. Quer dizer, na verdade, eu entrei no domingo, né? Começou umas cólicas, tal, mas daí toda manhã a família falava assim: não, você tem que esperar, tu espera, assim, quando você não aguentar mais, aí você vai pro médico. Ok. E daí naquela segunda-feira, eu tava sozinha, daí eu só falei, meu ex-marido saiu pra trabalhar, eu falei assim: olha, eu acho que vai ser hoje. Eu tô me sentindo estranha, tô me sentindo esquisita, parece um vazio, alguma coisa assim, e eu tô sentindo essas cólicas. Daí ele veio assim: qualquer coisa você dá um jeito de me avisar e vá pra maternidade. Beleza. Aí eu aguentei o dia inteiro aquelas dores e tipo, não, a bolsa não rompeu. Aí quando eu não aguentei mais, fui lá, tomei um banho. Gente, eu fiz uma faxina na minha casa. Eu geralmente disse assim, quando a gente faz a faxina é porque é o sinal que o bebê já tá vindo a caminho. Eu fiz uma faxinona ainda, sabe? E daí, por último, eu não tava aguentando mais, eu falei com a vizinha e o marido dela me levou. O marido dela não, era sobrinho dela, eu acho. Tá, o sobrinho e a esposa dele me levaram pro hospital. Depois eu pedi pra eles, né, avisar o meu ex-marido lá no serviço dele. Ok, cheguei lá com o laudo da ultrassom, dizendo que era gestação única. Cheguei umas 5 e pouco lá. Aí aguentei todas aquelas dores que daí começou a apurar as dores de um jeito. Gente, quando a gente é mãe de primeira viagem, é tudo esquisito, né? Aí tá, 6h30, por aí, já me levaram pra sala de parto. Aí ali, o médico já entrou, né? Era outro médico, não era o médico que estava fazendo o pré-natal comigo. Tanto que eu vi ele no corredor. Daí ele veio assim: Ai, nem esperou para fazer ultrassom, né? Já tá aqui. Daí eu falei assim: Pois é, né, doutor? Fazer o quê? Ele: Mas agora eu tô saindo do meu plantão, não vou poder fazer teu parto. Vai ficar o meu colega para fazer teu parto. Eu falei assim: sem problemas, né? Fazer o quê? Aí esse médico chegou com o laudo na mão, né? Gestação única. Ele é enfermeira e começaram, né? Ó, mãezinha, vai fazendo força aí. Que daí eu já tava com a dilatação completa, né? Só era só fazer força para o bebê nascer. Aí tá, fiz algumas forcinhas ali e eu nem sabia o que que era o bebê, né? Aí quando nasceu o Gabriel, e ele falou: Olha, é um menino, coisa mais linda. Daí limparam ele, tudo, colocaram no meu colo. Gente, foi bem emocionante. Só que nisso, a enfermeira ficou olhando e disse assim: Doutor, eu acho que tem mais um bebê aí dentro, porque a barriga dela tá muito grande.
e ele já estava pronto para puxar a placenta para fora. Quando ele foi fazer isso, ele sentiu os cabelinhos do outro bebê. Daí ele vem assim, gente, menina, tem mais um bebê aí dentro, mãezinha. Tu vai ter que fazer mais força. E, gente, nessa hora eu já não sentia mais contração nenhuma, não sentia dor nenhuma, sabe? Então só fui fazendo força por fazer mesmo. Aí chamaram já uma outra enfermeira, porque o caso começou a ficar crítico, sabe? Porque daí começaram a me apertar, assim, pra mim tentar fazer força, e não nascia. Geralmente gêmeos nascem um atrás do outro, tipo, um máximo de 4 a 5 minutos, eu acho. E esse, gente, ele demorou 1 hora para nascer. E foi ainda a fórceps. E aí, nesse momento, o médico falava: não, no certo era para você fazer uma cesárea. Meu Deus, o médico que fez a tua ultrassom. Que homem mais louco, porque ele colocou gestação única? Como assim? Ele não viu que tinha outro bebê? E, sabe, eles estavam tudo indignados, e eu ali fazendo força, e o médico indignado. Ele bem assim, o certo era fazer uma cesárea, mas não tem como fazer cesárea agora, porque o outro bebê já tá encaixado, já não tem como. Gente, mãe, só faz força. E começou a me dar um desespero, eu fazendo força. E, e as meninas me apertando. Gente, no outro dia eu estava com tanta dor nas minhas costelas, e tanto que elas me apertavam. E ia, sabe? Até aquele último caso foi a fórceps, que é tipo uma colher ali que eles puxam o bebê, né? E acaba às vezes machucando o crânio da criança e tudo, que hoje em dia já é proibido, né? Acho que não se faz mais isso. Mas naquela época eles fizeram. Aí até que o outro bebê nasceu. Ele nasceu vivo, gente. Só que ele tava todo roxinho. Eles saíram correndo com ele do quarto, foram lá pra reanimar ele, sei lá. E eu fiquei ali no quarto, né? Fiquei horas e horas ali, até o médico voltar e dizer: olha, mãezinha, fiz de tudo, mas infelizmente seu bebê faleceu. Gente, sabe o que que é você receber uma notícia atrás da outra? Primeiro você receber que tu tava ali esperando gêmeos. Claro que pra mim não era tão novidade, porque eu tinha uma desconfiança dessa, sabe? Só que eu fui pelo laudo, né? Mas dentro do meu eu achava que eu estava esperando gêmeos. Aí depois o médico vem, olha, seu bebê morreu, tipo assim, sem compaixão, sem nada, simplesmente falou isso. Mas o outro tá tudo bem, ele está esperando você no quarto, ele tá todo perfeitinho, tudo certinho, muito saudável. Beleza, gente. Aí quando ele fez aqueles pontos lá, né, porque dilacerou um pouco. Aí quando eu tava voltando pro quarto, ele veio e disse assim: olha, mãezinha, seu bebê não morreu, tá? Mas ele tá muito fraquinho mesmo. Ele entrou em sofrimento e tal, mas você, não sei se é bom você guardar a esperança, tá? Gente, eu achei ele muito sem compaixão. Mas ok, fui pro meu quarto, vi o Gabriel todo lindinho, todo bonitinho, sabe? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, dois bebês lindos assim, gente, é um sonho. Eu sempre tive sonho de ter gêmeos, sabe? Sempre. Aí tá. Aí de hora em hora elas iam lá me ver e falavam: olha, seu bebê ainda tá muito fraquinho, tá? Ele não sei o que vai acontecer, mas a gente vai estar sempre te informando, tá? Aí, 4 horas da manhã, ele acabou falecendo. Uma delas falou assim: olha, seu bebê não resistiu. Gente, foi triste, foi uma pancada. Gente, comecei a chorar, porque a gente já ama, a gente sabendo que tem mais um bebê, a gente já tava assim, eu já tava fazendo planos assim. Gente, já tava amando, mas ok. Aí outro dia eles fizeram o velório do bebê. Aí era uma coisa engraçada que aconteceu, porque todas as pessoas que foram no velório, claro que teve até curiosos, porque o hospital parou naquele dia, sabe? Só falavam dos gêmeos, só falavam dos gêmeos, gêmeos idênticos e tal. Aí todas as pessoas que estavam no velório foram lá pra me ver, me dar os pêsames e os parabéns ao mesmo tempo, sabe? E eles olhavam pro bebê e diziam: gente, o outro bebê é idêntico, não tem o que falar, são iguais, iguais. Daí eu falei: lógico, estão na mesma placenta, né? Então, com certeza, eram idênticos mesmo. Aí
Tanto que a enfermeira, antes, né, de acontecer tudo que aconteceu lá, que o médico me informou que ele, que ele tava muito fraquinho e tudo, a enfermeira falou pra mim assim: olha, ele falou pra você não guardar a esperança, mas eu já falo uma coisa diferente. Eu falo assim: coloca nas mãos de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Para ele nada é impossível. Se for para ser, será. O teu bebê vai estar bem, vai estar saudável, vai com você para casa. Mas se não for, se for da vontade dele, porque ele sabe das coisas, deixa nas mãos dele, tá? Deixa nas mãos dele que vai estar tudo certo. Aí eu fui pro meu quarto e eu fiz essa oração. Eu disse assim: Deus, se não for pro meu filho estar bem, né? Às vezes pode acontecer sequelas, as coisas assim. Então o Senhor sabe de todas as coisas. Eu vou deixar nas suas mãos, o Senhor tem totalmente permissão, todo o meu crédito para fazer o que o Senhor quiser, o que o Senhor achar melhor. E foi isso, sabe? Então, eu creio assim que não era para ser, gente, desde que aconteceu o negócio da ultrassom e depois na sala de parto, porque eu penso assim, antigamente as crianças não nasciam de parteira, em casa. Já ouvi caso de trigêmeos nascerem em casa, de gêmeos nascerem em casa, sabe? Sem nenhuma estrutura, sem ultrassom, sem nada. E nasciam bem, nasciam saudáveis, nasciam tudo certinho. Então, por quê? Que eu fazendo ultrassom, fazendo tudo certinho, né? Então, eu penso assim que foi bastante negligência, tanto do médico lá da ultrassom, como no médico que pegou ali sem saber, sem, sabe? Porque também ele demorou para que se fosse para puxar placenta, eu vi assim que ele demorou, sabe? Ele, né? Então, foi bastante coisa, foi muitas coisas que aconteceram, sabe? Então, eu creio que não era para ser, né? Por isso, gente, nas outras gestações, eu sempre fiz questão de fazer a ultrassom bem no comecinho. Geralmente, quem tem gêmeos tem tendência a ter gêmeos novamente, né? Então, sempre eu pagava, né, a particular daí para fazer só a ultrassom. E sempre fiz daí o resto pro Natal pelo SUS. Mas eu sempre, tanto do Júlio César, né, que foi, gente, foi há 16 anos depois, comecei me sentir tipo mãe de primeira viagem de novo, porque já tinha esquecido tudo, né? Então, aí eu já marquei uma. Assim que eu descobri que eu tava grávida, né? Com 2 meses e pouco, eu já marquei uma ultrassonografia pra ver, né? Pra ver bem no comecinho, pra não ter aquela desculpa de dizer, ai, não consegui ver, ai, não deu pra ver. Então, eu já comecei desde o comecinho, lá com 2 meses, já pra ver se era um só ou era dois, né? E da Valentina foi a mesma coisa. Paguei particular para fazer só a ultrassom, né? Porque eu sempre fiz pelo SUS, mas só pela a ultrassom. Aí eu paguei já com 2 meses e meio por aí, bem no comecinho já, para já não ter aquela desculpa, eu não vi, não deu para ver o bebê e tal. Aí, porque a ultrassom pelo SUS realmente, nas outras ultrassons, outras gestações que eu tive tanto da Valentina como do Júlio César, sempre demorou mesmo. Assim, com o Júlio, eu acho que eu fiz com 5 meses, e depois a outra foi com 8 meses e meio, né? E da Valentina também foi com 5 meses. Ah, daí da Valentina ainda tive que fazer uma outra, mais específica ainda. Também consegui pelo SUS, sabe? Mais específica porque ela tava abaixo de peso. Aí fiz a ultrassom, acho que com 5 meses e pouco. E daí eles já marcaram, minha médica já marcou para fazer essa mais específica, mais especializada, que daí foi em outra cidade para fazer essa ultrassom para ver, né, por causa do peso dela. Aí fiz, deu tudo certo, ela já começou a ganhar peso e tava tudo certo. Então, eu digo que hoje em dia, o SUS, pelo menos para mim, né? Não vou. Tem muita gente que reclama, muita gente que diz isso, aquilo e tal. Mas para mim, gente, sempre foi muito bom. Tanto
no pré-natal, na ultrassom, até no parto, né? Parto, pós-parto, os cuidados que os profissionais têm, sabe? Então, sempre, para mim, sempre foi muito bom, sabe? Então, eu não tenho o que falar contra. Sempre foi muito maravilhoso. Todos os cuidados que eles tiveram. E eles têm hoje em dia. Antigamente, né? Pelo menos no meu caso, infelizmente, né? Foi uma grande tristeza tudo que aconteceu. Mas, por outro lado, tenho meu filho, hoje com 25 anos, um homem maravilhoso. Um, ele já é casado, sua esposa, eles são um casal abençoados por Deus. E eu só tenho que agradecer a Deus por Deus ter me deixado ele. E, e é isso, gente. Então, eu estou relatando aqui tudo que aconteceu comigo. Se você tem algo parecido, comenta aí também para ver, tá? Eu vou estar adorando te responder. E hoje, gente, eu agradeço a vida dos meus filhos. Agradeço muito a Deus a vida dos meus 3 filhos. Sou muito feliz por isso. E meu outro filho, eu sei que ele está com Deus. Hoje ele é um anjinho do Senhor. Gente, agora eu vou mostrar o resultado final da casa limpinha. Então, chegando aqui, a sala, como vocês podem ver. Lá atrás a cozinha. Aqui é uma cristaleira lindona. Então, vocês puderam ver que eu limpei todos esses armários, gavetas. Aqui também. Na cozinha. Todos os armários embaixo também. Os armários em cima. Tava até esquecendo de limpar esse último aqui. Aí quando eu tava terminando, eu lembrei dele. Eu vi ele, acabei limpando, só não gravei pra vocês. E aqui, ó, quarto do casal também. Limpei o chão, lavei as janelas. Ele tá assim, limpíssimo. Indo pro lado aqui tem um quarto do... Outro quarto, né? Pra quem tem filho, seria o quarto filho. Também. Limpei, lavei a janela. Limpei o chão. Aqui o banheiro, gente. Limpei o teto, né? Porque tava bem manchadinho. Passei água sanitária mesmo, detergente. Limpei as paredes. Lavei praticamente as paredes. E o chão. E ficou assim. Ele não tem luz no banheiro, então por isso que tá escurinho. Mas dá mais ou menos pra ver, né? A bancada também. Limpei bem. Essa pedra é maravilhosa. Você passa o pano ali, ela fica brilhosa. Linda, linda, linda essa pedra. Pra lá é a sala, né? Como ficaria a sala. E aqui, saindo aqui pra fora, é a lavanderia, né? A parte da lavanderia. Aqui ainda tem umas coisas. E a churrasqueira. Então também lavei aqui, limpei as paredes, só que eu achei que tava gravando, gente, e quando fui ver não gravou essa parte. Mas também aqui eu joguei água por tudo, lavei bem a parede. Lá fora é um quintalzão. Lindo, lindo. Hoje é dia de sol, tá? Lindo também. E é isso, gente. Serviço finalizado. Ah, esqueci de dizer que também eu lavei as portas. Lavei não, né? Limpei, passei um pano bem torcidinho, depois um pano seco. E lavei as portas, mas acabei não gravando essa parte também pra vocês. Mas é isso, gente. O chão tá um brilho. Tá tudo limpinho pro
para a próxima família, próximo inquilino que vier, vai pegar a casa bem limpinha. E penso numa casa linda, gente. Eu acho muito linda essa casa. E que Deus abençoe que os próximos que morarem aqui sejam muito felizes. E é isso, gente. Então, bom, gente, vim aqui só para finalizar o vídeo com vocês. Fiz aquela faxinona, como vocês puderam ver. E também aproveitei para contar um pouco da minha história, que foi triste e alegre ao mesmo tempo. Mas assim, né, são coisas da vida. Como eu disse, deixei nas mãos de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que meu bebê está em boas mãos, está com Ele. E meus outros filhos estão aqui, graças a Deus, saudáveis, lindos. E é isso, gente. Então, se você tem uma história parecida, algo aí, comenta, tá? Compartilha também. E se inscreve, ative o sininho se você não é inscrito. E é isso, gente. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.